Aleluias, louvado o nome de Jesus. Meus irmãos, antes da gente começar a dissertar a respeito do assunto, eu quero te pedir um favor, que você compartilhe essa mensagem, compartilhe com a sua lista telefônica, deixe o seu joinha, o seu comentário, né? Fazendo assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, tá? O tema dessa mensagem é como ouvir a voz do Espírito Santo, como ouvir diligentemente a voz de Deus, de uma maneira recorrente, amém? A voz de Deus pode vir pelo testemunho interior, que é a maneira primária pelo qual Deus nos guia. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, capítulo 8, se eu não me engano, no verso 11 ou 13, o mesmo Espírito testifica, fala ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele fala ao nosso Espírito, ele fala no testemunho interior, ele fala na nossa consciência. Essa é a maneira primária pela qual Deus fala. Amém? Deus também fala por meio de visões, por meio de sonhos. Deus também te comunica dessa maneira, né? Como ouvir a voz de Deus de maneira recorrente? Como ouvir a voz do Espírito Santo? André, o que eu devo fazer para que eu possa ter sensibilidade à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, né? Uma observação aqui, é claro que Deus nos fala através da Bíblia, através da sua palavra escrita. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, tá? Mas Deus também fala no testemunho interior. E Deus também fala por meio de visões e sonhos. Eu vou gravar um vídeo, um áudio, uma mensagem, explicando sobre visões e sonhos. Como é que funciona isso no Novo Testamento, como é que funcionava isso no Velho Testamento. Mas hoje eu quero falar como ouvir a voz de Deus, que engloba tudo isso, né? Uma maneira mais prática. Então vamos lá. O que sustenta a vida com Deus, né? É um relacionamento. Então, sem relacionamento, você não vai conseguir ser sensível à voz de Deus. Sem relacionamento com Deus, esse é um princípio. Sem passar tempo a sós, sem intimidade com Deus, você não vai conseguir desenvolver o seu espírito, desenvolver o seu homem interior, para você ter visões recorrentes, para você ter sonhos recorrentes, para você ouvir a voz de Deus de uma maneira recorrente. E, meus irmãos, isso é crucial na Nova Aliança. No Velho Testamento, os homens eram guiados por reis, por profetas e por sacerdotes. Mas na Nova Aliança está claro, lá em Romanos 8, verso 11. Se sois filho de Deus, sois guiado pelo André. Não está escrito assim. Se sois filho de Deus, sois guiado por João. Não está escrito assim. Se sois filho de Deus, sois guiado pelo Espírito de Deus. Não podemos negligenciar o ministério da justificação, não podemos negligenciar o ministério do Espírito Santo, que é o ministério da graça. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo é insubstituível, ele foi deixado para nos guiar pelo caminho do processo até Canaã, né? Glória a Deus. Aleluia. Jesus nos libertou do Egito, depois ele subiu aos céus e deu o Espírito Santo para nos guiar pelo deserto, que é o processo, que é a mudança de mentalidade. E o Espírito Santo tem a missão de nos preparar, de nos moldar, de nos lapidar para Canaã, né? Deus é o mesmo Deus no deserto e Deus também é o mesmo Deus em Canaã, né? Porém, o povo de Israel, eles não entendiam assim, né? Eles não entendiam assim. Então, quem ama a Deus está feliz debaixo da ponte, está feliz no deserto, está feliz em Canaã, não importa onde ele está, ele vai estar feliz. Amém? Glória a Deus. Como ouvir a voz de Deus de uma maneira recorrente? Como ouvir a voz de Deus? A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 3,
que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes, né? A Bíblia diz que naquele tempo Eli era o sumo sacerdote e os seus filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes. Porém, Ofni e Finéias, esses homens não tinham temor a Deus, esses homens estavam fazendo bagunça com o reino de Deus, esses homens estavam fazendo bagunça com a palavra de Deus, né? Depois você lê 1 Samuel capítulo 2 ali e capítulo 3, que você vai entender com mais clareza o que eu estou querendo te dizer. Mas a Bíblia diz também que Eli também não corrigia os seus filhos, ele via os seus filhos fazendo coisas erradas que não agradavam a Deus, mas Eli não corrigia os seus filhos, Eli também deixava, né? Eli agia com afeto. Meus irmãos, uma observação aqui, toma cuidado com afeto. Toma cuidado com afeto. Toma cuidado para tomar decisões por afeto. Entendeu? A Bíblia diz: leais são as feridas feitas por aqueles que amam. Quando você corrige alguém, você está amando ela, né? Ela vai ficar brava ali no começo, mas lá na frente o provérbio diz que ela volta te agradecendo. Tá bom? Então, a Bíblia diz que Deus precisou levantar uma criança. Estudiosos dizem que Samuel tinha 13 anos quando ele foi chamado para ser profeta do Senhor. E Deus se revela a Samuel ali em 1 Samuel capítulo 3. A Bíblia diz que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Por que será que hoje a igreja está tão perdida, né? Por que será hoje que a gente não ouve mais Deus falar? Por que será que hoje a gente não vê mais Deus se mover como nos tempos dos apóstolos? Por que será, né? É claro, meu irmão, porque tem muitos Ofni e Finéias trabalhando na obra de Deus que não está nem aí com o reino de Deus, né? O Deus deles é o ventre, eles não estão preocupados em ter relacionamento com Deus, mas estão preocupados com seus próprios interesses. Vivem uma vida carnal, tem aparência de sabedoria, mas negligencia o Espírito de Deus. Então, por isso, naquele tempo, a voz de Deus era muito rara. Isso se encaixa muito nos nossos dias, né? Isso se encaixa muito nos nossos dias porque a gente não vê mais Deus falar. Deus não é um ídolo mudo, como diz a Bíblia em 1 Coríntios 12, pois vós se convertestes dos ídolo mudo para servir ao Deus que fala, um Deus vivo, entendeu? Então, Deus fala, Deus em toda a Bíblia ele é conhecido como Deus que fala, né? Os ídolos mudos, eles não falam. Deus não é um ídolo mudo, Deus é um Deus que fala. Então, se Deus não está falando com você, tem alguma coisa de errado. Ou você está com alguns entendimentos errados, ou você está praticando obras mortas religiosas que não está produzindo vida em você, né? Que está te atrapalhando a não desenvolver vida e não ouvir a voz de Deus, tá? Tanto o testemunho interior, tanto as visões, tanto os sonhos, que Deus fala assim. Deus dá visões e Deus dá sonhos, e eu posso te provar no Velho e no Novo Testamento para quem não acredita. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que Deus chama aquela criança. Alguns dizem que ele tinha 13 anos. E Deus dá visões para aquele menino, uma visão de juízo a Eli, falando para ele que a sua descendência será cortada dos sacerdotes daquele tempo, porque eles estavam andando fora do temor do Senhor. Amém? Mas vamos lá. Qual é a base, André, para que eu possa desenvolver o meu espírito a ponto de ouvir a voz de Deus? Salmos capítulo 20, Salmos 25, não me lembro agora o verso, para a gente andar rápido aqui no áudio. Diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A Bíblia diz também, em outra tradução, os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Amém? A Bíblia diz também em Provérbios 25 assim: a glória de Deus está em ocultar as coisas, mas a glória dos reis está em descobrir. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2 assim também: olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem conhece a mente do homem, senão o Espírito do homem? Quem conhece a mente de Deus, senão o Espírito de Deus?
pois nós não recebemos Espírito que vem do mundo, mas Espírito Santo que vem de Deus para nos revelar o que nos foi dado gratuitamente. Amém? Jesus também conta uma parábola, ele fala assim, o reino dos céus é comparado a um homem que encontrou um tesouro no campo, e logo quando ele encontrou aquele tesouro naquele campo, ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. As outras coisas perderam o valor quando aquele homem encontrou aquele tesouro no campo. Entendeu? Então, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. A glória de Deus está em ocultar as coisas, mas a glória dos reis está em descobrir. O tesouro escondido no campo. Meu irmão, tudo isso me faz entender que Deus quer que a gente busque, Deus quer que a gente se dedique às suas escrituras, que se dedique em buscar mais dele, né? De querer mais dele, de ter fome com ele. E a base para tudo isso se chama relacionamento, passar tempo a sós com Deus. André, como eu vou ouvir a voz de Deus de uma maneira recorrente? Alimentando o meu espírito com a palavra de Deus de uma maneira recorrente. Alimentando o meu espírito com a palavra de Deus de uma maneira recorrente. Experiência própria. Eu, André, quando eu deixo de me alimentar da palavra de Deus, meu irmão, parece que o céu nublou para mim. Eu fico inquieto, eu não ouço mais a voz de Deus. As visões que eu tenho recorrente, né? Porque eu sou profeta, eu não sou nada disso, eu sou filho, como você. A única coisa que eu faço é que eu me alimento das escrituras recorrente, de maneira recorrente. Eu vivo cheio do Espírito Santo de uma maneira recorrente. É por isso que eu tenho visões direto. Todo dia eu tenho visão. Quem tem intimidade comigo sabe disso. Todos os dias, Deus me fala coisas ocultas, segredos. Sim, porque eu aprendi a desenvolver vida com Deus lá no meu quarto, como diz Mateus 6, meditando na palavra, passando o tempo orando em línguas. Entendeu? Então, meu querido e minha irmã, meditar na palavra de maneira recorrente é crucial para você desenvolver a voz de Deus no seu espírito, para você ativar sonhos e visões. É crucial, não tem como. André, eu já li a Bíblia. Não, minha irmã. Não, a palavra de Deus se renova dia após dia. Pode ler de novo o mesmo texto. Leia a Bíblia de maneira recorrente. Me dá a base, Bíblia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 12 assim. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. É isso que acontece quando você medita na palavra. Ela entra tão profundo, a ponto de dividir aquilo que é carne daquilo que é espírito. E ela ativa, ela vivifica teu espírito. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. A carne para nada se aproveita, mas é o espírito que vivifica. Então, meditar na palavra de uma maneira recorrente. Passar tempo a sós com Deus, meditando na palavra. Passar tempo a sós com Deus, meditando na palavra, vai mudar muito a sua vida com Deus. Passar tempo a sós orando em línguas vai mudar muito também o seu relacionamento com Deus, porque o dom de línguas é um dom de revelação, entendeu? Então ele é crucial, ele edifica teu espírito. Outra coisa, então, resumindo, qual é a base para que eu possa desenvolver a voz de Deus no meu espírito, para que eu possa ouvir a voz de Deus de maneira recorrente? Relacionamento. Não é ir na igreja, né? Ir na igreja, isso não existe, igreja e ir na igreja, né? Não é indo no lugar de oração, não é indo em culto, não é passando tempo. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. A glória de Deus está em ocultar, mas a glória dos reis está em descobrir. Ei, Deus deixou o quê? Deus deixou o mapa, as escrituras. Você tem um mapa, agora você tem um tesouro para descobrir, que é o Senhor. Deus se revela de uma maneira individual para João, para Maria. É de uma maneira individual. Deus quer revelar os seus segredos para você. Deus quer te dar visões, Deus quer te dar sonhos, Deus quer te ativar no Espírito. Aleluia! Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando: eu te adoro, Jesus, eu te louvo, aleluias. Senhor, tu és tudo para mim.
Tu és a minha provisão, Tu és a minha sabedoria, Tu és a minha vida. Oh, Jesus, Tu és tudo para mim. Passando tempo orando em línguas, meditando na palavra. Isso é a base. Isso aqui é relacionamento com Deus. Isso é relacionamento com a pessoa de Deus, se apaixonando, meu irmão, naturalmente falando. Você que é casado, você que é noivo, você que está namorando, você não se apaixonou pela pessoa que você está, assim, do nada. Meu querido, tudo bem, algumas pessoas dizem que existe amor à primeira vista. Eu não sei, eu me apaixonei com Deus, eu me apaixonei por Deus me relacionando com Ele. Eu não cheguei apaixonado por Deus. Uma pessoa me estimulou, Felipe Fé, como você se conhece, aqui, me estimulou a ler Bíblia. Eu comecei a ler Bíblia, comecei a me apaixonar pela natureza de Deus. Eu fiquei apaixonado com seus olhos, olhos como de pomba, o seu rosto reluzente. Eu comecei a me apaixonar pela natureza, pelas características de Deus. Mas não foi do dia para a noite, eu fui construindo esse relacionamento. E hoje eu sou apaixonado, eu tenho um amor por Deus. Então, da mesma forma, se você quer se apaixonar por Deus, começa a se relacionar com Ele. Se você quer ouvir a voz de Deus, guarda o princípio, o relacionamento. Meditar na palavra de maneira recorrente, adorar a Deus, louvar a Deus, orar em outras línguas é muito importante para a sua edificação pessoal, tá? Fica com Deus, um beijo no seu coração. Depois eu vou dissertar um pouco mais sobre isso.